Nas planícies próximas ao deserto, erguiam-se Sodoma e Gomorra, cidades ricas, poderosas e tomadas pela corrupção diante dos olhos de Deus. Suas ruas brilhavam com festas intermináveis, luxo excessivo e violência escondida atrás dos grandes muros de pedra. Enquanto o povo vivia acreditando que nada poderia destruir aquelas cidades, uma decisão já havia sido tomada nos céus, e a noite mais terrível da história estava prestes a começar. Muito longe dali, Abraão observava o horizonte silencioso, quando visitantes misteriosos chegaram ao seu acampamento, trazendo um aviso que mudaria tudo. Entre eles havia mensageiros celestiais, e suas palavras carregavam o peso do julgamento divino. Abraão ficou abalado ao descobrir que Sodoma e Gomorra seriam destruídas completamente. Então começou a implorar para que vidas inocentes fossem poupadas antes que o fogo caísse dos céus. Enquanto Abraão orava desesperadamente, os mensageiros seguiram em direção a Sodoma durante a chegada da noite. As enormes portas da cidade se abriram, revelando ruas cheias de arrogância, excessos e pessoas indiferentes ao perigo invisível que se aproximava. Apenas Ló percebeu que aqueles visitantes eram diferentes de qualquer homem comum e imediatamente tentou protegê-los do caos que dominava a cidade. Pouco depois, uma multidão furiosa cercou a casa de Ló, exigindo que os visitantes fossem entregues. O medo tomou conta da família, enquanto gritos ecoavam pelas ruas escuras da cidade. Então, num instante sobrenatural, os mensageiros revelaram parte de seu poder e cegaram os homens violentos, mergulhando Sodoma em confusão e desespero naquela mesma noite. Os anjos avisaram que não havia mais tempo. A destruição já estava determinada e Ló precisava fugir imediatamente com sua família antes do amanhecer. Mesmo diante do perigo iminente, muitos duvidaram do aviso e riram da ideia de que cidades tão grandiosas poderiam desaparecer em uma única noite. Mas os céus já começavam a mudar e o vento carregava sinais de julgamento. Então começou a fuga mais desesperadora daquela geração. Ló, sua esposa e suas filhas correram para fora da cidade, enquanto atrás deles Sodoma ainda celebrava, sem perceber que estava condenada. O horizonte começou a tremer, trovões ecoaram sobre o vale e uma estranha luz avermelhada surgiu entre as nuvens, como se o próprio céu estivesse em chamas. Então aconteceu. Fogo e enxofre começaram a cair dos céus, destruindo muralhas, casas e palácios numa explosão gigantesca de julgamento e terror. O chão rachou, torres desabaram e as cidades inteiras foram consumidas por chamas impossíveis de controlar. Em poucos momentos, toda a riqueza e arrogância de Sodoma e Gomorra desapareceram diante do poder divino. Enquanto fugia pelo deserto, a esposa de Ló ouviu os gritos vindos das cidades destruídas e olhou para trás, apesar do aviso dos anjos. Naquele instante, algo terrível aconteceu diante dos olhos de Ló e suas filhas. O julgamento alcançou até mesmo aquele único olhar de desobediência, transformando a mulher em uma estátua silenciosa no meio do vale devastado. Quando o amanhecer finalmente chegou, não restava quase nada além de fumaça e ruínas queimando no horizonte. Abraão observou de longe o vale destruído, enquanto colunas de fumaça subiam aos céus, como lembrança eterna daquela noite terrível. As cidades que pareciam indestrutíveis haviam desaparecido completamente, deixando apenas silêncio, cinzas e medo diante do poder de Deus. E assim, a destruição de Sodoma e Gomorra atravessou gerações como um dos julgamentos mais assustadores já vistos pelo homem. A história permaneceu viva como um aviso sobre orgulho, corrupção e desobediência, mas também como prova de que mesmo em meio ao juízo, ainda existia livramento para aqueles que ouviam o chamado divino antes que fosse tarde demais.